O café estava frio na xícara de porcelana importada quando Caio finalmente ergueu os olhos da tela do computador. No 40º andar do edifício comercial mais imponente de São Paulo, seu escritório oferecia uma vista privilegiada da cidade que nunca dormia. Eram quase 8 da noite, e as luzes dos prédios vizinhos começavam a piscar como estrelas urbanas. Na tela do notebook, a lista de convidados do casamento piscava, esperando sua aprovação final. Bianca, sua noiva, tinha enviado pelo menos 15 mensagens naquele dia, todas sobre os mínimos detalhes da cerimônia. O tom das mensagens oscilava entre a ansiedade e a obsessão. As flores precisavam ser brancas com um toque suave de rosa. Os guardanapos deveriam ter exatamente 3 dobras e o bolo... Bem, o bolo era um capítulo à parte. Caio deslizou o dedo pela tela, passando nome por nome dos convidados. Cada um deles representava uma conexão estratégica, um degrau na escada do sucesso que ele havia construído meticulosamente nos últimos anos. Executivos, empresários, políticos, todos cuidadosamente selecionados para compor o cenário perfeito do casamento do ano. Mas havia um nome que fazia seu coração apertar de uma maneira diferente: Larissa Silva. Seus dedos pararam sobre o nome dela, e as memórias vieram como uma avalanche. Larissa, a garota do último ano do colégio, com seus cadernos sempre organizados e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. A mesma Larissa que, numa tarde chuvosa de outono, tinha escolhido Rafael em vez dele. Rafael, o filho do dono da maior construtora da cidade. Rafael, que dirigia um carro importado aos 17 anos. Rafael, que não precisava se preocupar com mensalidades atrasadas ou trabalhar nos fins de semana para ajudar em casa, como Caio fazia. O gosto amargo daquela rejeição ainda queimava em sua garganta, mesmo depois de tanto tempo. Cada conquista profissional, cada negócio fechado, cada milhão acrescentado à sua conta bancária tinha sido movido, em parte, pelo desejo de provar que ela havia feito a escolha errada. Com um movimento preciso do mouse, Caio confirmou a presença do nome de Larissa na lista. Bianca havia questionado essa decisão mais cedo, com aquela voz controlada que usava quando estava desconfiada. Por que convidar uma ex-namorada para nosso casamento, amor? Ele havia desconversado, murmurado algo sobre manter as aparências e ser maduro, mas a verdade era outra. Queria que Larissa visse o império que ele havia construído, o homem poderoso que havia se tornado. Queria que ela sentisse o peso do arrependimento ao ver Bianca, linda, rica e perfeitamente adequada ao seu novo mundo, entrando na igreja de braço dado com ele. O telefone vibrou novamente. Mais uma mensagem de Bianca sobre os arranjos de flores. Caio ignorou, seus olhos fixos no nome de Larissa na tela. Em 2 semanas, ela estaria lá. Mas pela primeira vez, Caio se perguntou por que aquilo ainda importava tanto para ele. O pensamento trouxe um sorriso aos seus lábios, mesmo que seus olhos permanecessem frios como o café esquecido sobre a mesa. No horizonte de São Paulo, as luzes continuavam piscando, indiferentes aos jogos de poder e vingança que se desenrolavam nas alturas de seus arranha-céus. Com um envelope dourado entre os dedos, Caio relia pela 10ª vez o endereço de Larissa. Depois de algumas buscas discretas, descobriu que ela morava num bairro simples da zona sul de São Paulo. O contraste com seu próprio endereço nos Jardins não poderia ser maior, e isso o fazia sorrir com satisfação. O convite era uma obra de arte em si mesmo, com letras em relevo e detalhes em foil dourado. Bianca havia insistido nos melhores papéis italianos, e o resultado era um objeto que gritava luxo e sofisticação. Imaginou Larissa abrindo o envelope, seus dedos tocando o papel finíssimo, seus olhos percorrendo os nomes dos noivos impressos em letras elegantes. "Tem certeza que quer enviar esse convite?" perguntou sua secretária, Marina, que conhecia bem demais seu passado para não suspeitar de suas intenções. "Absoluta", respondeu seco, entregando o envelope. "Envie por mensageiro ainda hoje." Naquela noite, durante o jantar num restaurante estrelado, Bianca voltou ao assunto. Seus olhos verdes, realçados pela maquiagem impecável, brilhavam de curiosidade mal disfarçada. "Amor, ainda não entendo por que fazer questão de convidar essa... Como é mesmo o nome dela?" "Larissa", respondeu cortando o filé mignon. "É apenas uma cortesia. Somos adultos agora. Não há motivo para dramas."
Bianca mexeu no cabelo loiro perfeitamente escovado, um gesto que sempre fazia quando estava insegura. Mas ela vai sozinha? Com acompanhante? Não sei, Bi. O convite permite acompanhante, ela decide. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo tilintar dos talheres de prata. Caio sabia que Bianca não estava convencida, mas também sabia que ela não insistiria. Era uma das qualidades que o havia atraído nela. Sabia seu lugar e raramente questionava suas decisões. Nos dias que se seguiram, Caio se pegou checando constantemente se o convite havia sido entregue. O aviso de recebimento chegou numa quarta-feira chuvosa, assinado por Ellie Silva, às 14h37. Imaginou Larissa em seu apartamento modesto, talvez sentada numa mesa simples de jantar, olhando incrédula para aquele pedaço de papel que representava tudo o que ela havia perdido ao escolher Rafael. Senhor? A voz de Marina o trouxe de volta à realidade. A noiva está na linha 2, algo sobre as cores das gravatas dos padrinhos. Caio suspirou, pegando o telefone. Enquanto ouvia Bianca discorrer sobre tons de azul marinho versus azul royal, seus pensamentos continuavam voltados para aquele envelope dourado e para a pequena vingança que estava prestes a saborear. O grande dia finalmente chegou. A Catedral da Sé estava decorada com milhares de orquídeas brancas, e a luz do entardecer filtrava-se pelos vitrais históricos, criando um espetáculo de cores. Os convidados chegavam em carros luxuosos, mulheres em vestidos de grife, homens em ternos italianos. Caio ajustava a gravata pela terceira vez no espelho da sala reservada aos noivos. Seus padrinhos conversavam em voz baixa, bebericando uísque de malte raro. Estava tudo perfeito, exatamente como ele e Bianca haviam planejado. Especialmente como Bianca havia planejado. Foi quando a viu através da fresta da porta. Larissa entrou na igreja usando um vestido azul marinho simples, mas elegante. Seu cabelo castanho estava mais curto do que ele lembrava, caindo em ondas suaves pelos ombros. Mas o que mais o surpreendeu foi sua expressão. Não havia tristeza, vergonha ou arrependimento em seu rosto. Pelo contrário, ela irradiava uma serenidade que ele não esperava. Ela veio mesmo, murmurou Ricardo, seu melhor amigo e padrinho, que conhecia toda a história. Quer que eu peça para alguém acompanhá-la até um lugar mais discreto? Caio balançou a cabeça, sem tirar os olhos dela. Larissa cumprimentava alguns conhecidos em comum com naturalidade. Seu sorriso genuíno, sua postura relaxada. Onde estava o desconforto que ele tanto esperava ver? Não, respondeu finalmente. Deixe-a onde está. Os minutos que antecederam a cerimônia se arrastaram. Caio se pegava olhando na direção de Larissa, mais vezes do que gostaria de admitir. Ela estava sentada no meio da igreja, conversando tranquilamente com uma senhora que ele não reconheceu. Nem parecia a mesma garota que havia partido seu coração anos atrás. A música começou a tocar, anunciando a entrada de Bianca. Os convidados se levantaram. Câmeras começaram a fotografar. Sua noiva estava deslumbrante no vestido de estilista francês, uma visão em branco e cristais. Mas os olhos de Caio, por um momento crucial, estavam fixos em outro ponto da igreja. Larissa também se levantou, como todos os outros. Mas havia algo em seu olhar. Não inveja ou tristeza, como ele havia imaginado tantas vezes, mas algo diferente. Compaixão? Ele não conseguia decifrar. O noivo parece nervoso? Cochichou alguém nas fileiras da frente. Nervoso? Não era bem a palavra. Pela primeira vez desde que enviara aquele convite dourado, Caio começava a se perguntar se havia cometido um erro. A vingança que planejara com tanto cuidado parecia estar tomando um rumo inesperado, e ele não sabia mais quem estava realmente no controle da situação. Durante a festa, no salão mais luxuoso do Terraço Itália, Caio circulava entre os convidados com um copo de champanhe na mão. A cidade cintilava lá embaixo, um tapete de luzes que se estendia até o horizonte. Bianca estava ocupada com um grupo de socialites, todas rindo alto demais, taças tilintando em brindes constantes. Foi quando ele finalmente criou coragem e se aproximou da mesa onde Larissa estava sentada. Ela bebericava água com limão, observando os casais que dançavam na pista. Fico feliz que tenha vindo, disse ele, sua voz saindo mais tensa do que pretendia. Larissa levantou os olhos e ali estava aquele sorriso que ele conhecia tão bem, sincero, sem malícia. Obrigada pelo convite, Caio. Foi uma cerimônia linda. Ele se sentou ao lado dela,
esperando detectar algum traço de ironia ou amargura em suas palavras. Mas não havia nada disso. Ela parecia genuinamente à vontade. Você está diferente, comentou ele, estudando seu rosto. Todos estamos, não é? Faz tanto tempo. Ela fez uma pausa, tomando um gole de sua bebida. Você construiu uma vida impressionante, Caio. Parabéns. Havia algo na maneira como ela disse aquilo que o incomodou. Não era adulação nem inveja. Parecia mais uma constatação simples, como quem comenta sobre o tempo. E você? Como tem sido sua vida? Antes que Larissa pudesse responder, Bianca materializou-se ao lado deles, seu vestido de noiva farfalhando como asas de borboleta. Amor, preciso que você venha comigo. Os Mendonça querem tirar uma foto conosco. Seus olhos verdes dispararam na direção de Larissa, avaliando-a de cima a baixo. Você deve ser a famosa ex-namorada do colégio, disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Que vestido interessante. Larissa não se abalou. Obrigada. Você está deslumbrante, Bianca. Caio tem muita sorte. A resposta serena pareceu irritar ainda mais a noiva, que apertou o braço do marido com força desnecessária. Vamos, amor. Não podemos deixar os Mendonça esperando. Caio se levantou, confuso com a mistura de emoções que sentia. A vingança que planejara estava saindo pela culatra. Em vez de encontrar uma Larissa destruída e arrependida, deparava-se com uma mulher segura e em paz consigo mesma. Com licença, murmurou ele, deixando-se guiar por Bianca em direção aos convidados importantes. Mas enquanto posava para as fotos com seu sorriso ensaiado, seus pensamentos continuavam na mesa onde Larissa estava sentada, calma como um lago em dia sem vento, desafiando todas as suas expectativas. A festa seguia seu curso quando Bianca decidiu tomar as rédeas da situação. Após a 5ª taça de champanhe, ela reuniu suas amigas mais próximas e se dirigiu à mesa onde Larissa continuava sentada, agora conversando tranquilamente com outros convidados. Então, Bianca começou, sua voz mais alta que o necessário. Você mora na Zona Sul, não é? Deve ser interessante. O grupo de amigas riu em concordância. Larissa manteve sua postura serena. Sim, moro. É um bairro tranquilo, tem uma vista linda do parque. Ah, que fofo! Continuou Bianca girando a taça entre os dedos. Caio me contou que você trabalha com... Qual é mesmo a área? Sou psicóloga. Trabalho principalmente com adolescentes em situação de vulnerabilidade. Uma das amigas de Bianca soltou um risinho. Nossa, deve ganhar uma fortuna, comentou com ironia. Na verdade, Larissa respondeu com um sorriso gentil. A recompensa nem sempre vem em forma de dinheiro. Bianca se inclinou para a frente, os olhos brilhando com malícia. Mas deve ser difícil, não é? Ver como a vida dos outros deu tão certo enquanto... Ela gesticulou vagamente na direção de Larissa. Do outro lado do salão, Caio observava a cena com crescente desconforto. Podia ver a postura tensa de suas costas, o modo como seus dedos apertavam o tecido do vestido. Mas quando começou a se mover em direção ao grupo, a resposta de Larissa o paralisou. Sabe, Bianca, ela disse, sua voz calma e clara, sucesso é algo muito pessoal. Para alguns são carros importados e festas grandiosas. Para mim, é ver um adolescente descobrindo seu valor próprio pela primeira vez. O sorriso de Bianca vacilou por um momento. As amigas se entreolharam desconfortáveis. Que profundo! Bianca tentou soar sarcástica, mas sua voz tremeu levemente. Mas convenhamos, você deve ter alguns arrependimentos, não é? Algumas escolhas que, bem, poderiam ter sido diferentes. Larissa se levantou suavemente, ajeitando seu vestido azul. A única coisa que me arrependo é de ter demorado tanto para entender que felicidade não tem nada a ver com a aprovação dos outros. Ela sorriu mais uma vez. Um sorriso genuíno que fez Bianca recuar um passo. Se me dão licença, preciso fazer uma ligação. O silêncio que ficou após sua saída era pesado como chumbo. Caio, ainda parado no meio do salão, sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de admiração e vergonha que não conseguia explicar. Bianca virou-se para suas amigas, tentando recuperar o controle. Podem acreditar na petulância? No meu casamento. Mas suas palavras soavam vazias, ecoando no espaço como bolhas de sabão que estouram sem fazer barulho. O céu de São Paulo já escurecia quando Caio encontrou Larissa na varanda do salão. Ela observava a cidade lá embaixo, os braços cruzados contra o vento frio que soprava nas alturas.
Me desculpe pelo comportamento da Bianca, ele disse parando ao seu lado. Larissa se virou para ele com um meio sorriso. Não precisa se desculpar. Eu já imaginava que não seria uma noite fácil quando aceitei o convite. Então por que veio? Porque achei que já era hora de você saber a verdade, Caio. Ele franziu a testa, confuso. Que verdade? Larissa respirou fundo, seus olhos fixos no horizonte. Eu nunca escolhi o Rafael. Na verdade, foi ele quem destruiu tudo. O mundo pareceu parar por um instante. Como assim? Rafael inventou toda aquela história. Ele espalhou mentiras sobre nós dois, manipulou situações. Ela fez uma pausa como se escolhesse as palavras. E quando isso não foi suficiente, ele usou a influência da família dele para prejudicar meu pai. Caio sentiu o sangue gelar. O quê? A empresa onde meu pai trabalhava era fornecedora da construtora dos pais do Rafael. De repente, todos os contratos foram cancelados. Começaram a surgir rumores sobre irregularidades, embora nunca tenham provado nada. Ela balançou a cabeça. Em questão de meses, estávamos praticamente falidos. As memórias começaram a se reorganizar na mente de Caio como peças de um quebra-cabeça. A mudança repentina de Larissa, o modo como ela se afastou de todos, o silêncio que se seguiu. Por que você nunca me contou? Rafael deixou bem claro que se eu tentasse explicar algo para você, as coisas ficariam ainda piores para minha família. Ela deu de ombros. Éramos jovens. Eu estava assustada. Achei que seria melhor simplesmente ir embora. Caio sentiu o peso de anos de raiva e ressentimento desmoronando sobre seus ombros. Todos os planos de vingança, toda a amargura que alimentou por tanto tempo, tudo baseado em uma mentira. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, Larissa respondeu suavemente. Só achei que você merecia saber a verdade, principalmente hoje, no seu casamento. A música da festa continuava tocando lá dentro, mas para Caio parecia vir de muito longe. Sua mente estava em turbilhão, revivendo cada momento, cada decisão que tomou baseado em um engano. E por que agora? Conseguiu perguntar finalmente. Porque você está começando uma nova vida, Caio. E ninguém deveria construir um futuro sobre alicerces de mentiras. O gosto amargo da verdade subia pela garganta de Caio enquanto ele caminhava sem rumo pelo salão de festas. A música continuava tocando, os convidados dançavam, mas tudo parecia irreal, como se estivesse assistindo a um filme do qual não fazia parte. Parou perto do bar, pediu um uísque duplo. Suas mãos tremiam levemente ao segurar o copo. Anos de sua vida dedicados a provar algo, a construir uma imagem, tudo baseado em uma mentira elaborada por Rafael. Cada conquista profissional, cada negócio fechado, tinha sido, em parte, movido por aquele ressentimento falso. Observou Bianca do outro lado do salão. Ela ria alto com suas amigas, o vestido de noiva reluzindo sob as luzes. Agora, via sua noiva com outros olhos. O jeito como ela tinha tratado Larissa mais cedo não era tão diferente do que Rafael havia feito anos atrás. Amor! Bianca se aproximou cambaleando levemente. Os fotógrafos querem mais algumas fotos nossas no terraço. Vem. Caio olhou para ela. Realmente olhou. Talvez pela primeira vez. O sorriso artificial, a preocupação obsessiva com aparências, o prazer que sentia em diminuir os outros. Como não tinha percebido antes. Agora não, Bianca. Como assim agora não? Ela agarrou seu braço. É nosso casamento. Não pode ficar aqui parado com essa cara de velório. O toque dela em seu braço, que antes lhe parecia natural, agora queimava como gelo. Quantas outras coisas em sua vida eram falsas? Quantas decisões tinha tomado baseado em mentiras e aparências? Preciso de um tempo, murmurou, desvencilhando-se dela. Tempo para quê? A voz de Bianca subiu uma oitava. É por causa dela, não é? Daquela vagabunda da Larissa? Algumas pessoas próximas começaram a olhar. Caio sentiu uma onda de náusea subir pelo estômago. Não era apenas raiva de Bianca. Era nojo de si mesmo, de tudo que havia se tornado. Para, Bianca. Parar? Eu não vou parar. Você está estragando tudo. Nosso casamento perfeito, todas as fotos. O que as pessoas vão pensar? Ali estava, a verdadeira Bianca, preocupada apenas com aparências, com o que os outros iriam dizer. Igual a Rafael, igual a tudo que ele havia se tornado. As pessoas, Caio disse baixo, mais para si mesmo que para ela, podem pensar o que quiserem. Virou-se e caminhou em direção à saída do salão, deixando Bianca gritando seu nome. Precisava de ar.
Precisava pensar. Precisava, pela primeira vez em muito tempo, ser honesto consigo mesmo. Na sala reservada aos noivos, Caio encontrou Larissa recolhendo sua bolsa, aparentemente se preparando para ir embora. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, surpresa com sua presença. Já está indo? Ele perguntou, fechando a porta atrás de si para abafar o som da festa. Acho que já causei confusão suficiente por uma noite, ela respondeu com um sorriso triste. Não era minha intenção estragar seu casamento. Você não estragou nada. Caio se sentou pesadamente numa poltrona. Na verdade, acho que acabou de me salvar de um grande erro. Larissa se sentou na poltrona ao lado, colocando a bolsa no colo. Posso te contar o que aconteceu depois que saí da cidade? Caio assentiu, percebendo que pela primeira vez realmente queria ouvir. Foi difícil no começo, ela começou. Moramos com minha tia por um tempo, numa casa pequena na periferia. Meu pai entrou em depressão, minha mãe teve que voltar a trabalhar como diarista. Ela fez uma pausa, seus olhos perdidos nas memórias. Mas sabe o que descobri? Que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Como assim? Comecei a trabalhar num projeto social do bairro, ajudando crianças com dificuldades de aprendizagem. Foi ali que descobri minha vocação. Seus olhos brilhavam ao falar. Fiz faculdade de psicologia com bolsa. Trabalhei em 3 empregos diferentes para me manter. Hoje coordeno um projeto que ajuda jovens em situação de risco. Caio a observava, maravilhado com a transformação. Enquanto ele havia construído uma vida baseada em aparências e vingança, Larissa tinha encontrado um propósito real. E você é feliz? Perguntou, quase com medo da resposta. Muito, ela respondeu sem hesitar. Não tenho uma cobertura nos jardins nem um carro importado, mas quando vejo um adolescente recuperando sua autoestima, descobrindo seu valor, isso não tem preço. O contraste entre a satisfação genuína de Larissa e o vazio que ele sentia era doloroso. Todas suas conquistas pareciam superficiais agora. Você mudou tanto, ele murmurou. Todos mudamos, Caio. A questão é, mudamos para melhor ou pior? Barulhos de salto alto no corredor interromperam a conversa. A voz de Bianca soava cada vez mais próxima, misturada com as de suas amigas. Acho que essa é minha deixa. Larissa se levantou, ajeitando o vestido. Espero que você encontre seu caminho, Caio. De verdade. Antes que ele pudesse responder, ela já havia saído pela porta lateral, deixando apenas o eco de suas palavras e um perfume suave no ar. Bianca irrompeu na sala como um furacão, suas amigas logo atrás dela. Seu rosto estava vermelho, a maquiagem levemente borrada nas têmporas, e seus olhos faiscavam de raiva. O que está acontecendo com você? Ela praticamente gritou. Nossos convidados estão perguntando onde está o noivo. O fotógrafo está esperando. Os Mendonça já foram embora. Caio permaneceu sentado, observando sua noiva ter um ataque de nervos com um distanciamento que o surpreendeu. Era como se estivesse vendo Bianca pela primeira vez, e não gostava do que via. Você tem noção do quanto isso está me envergonhando? Ela continuou gesticulando freneticamente. Todo mundo comentando, cochichando, e aquela mulher, onde ela está? Larissa já foi embora. Caio respondeu calmamente. Foi embora? Claro que foi. Depois de estragar tudo, Bianca se virou para suas amigas. Vocês viram como ela ficou se fazendo de santinha? Aquele papo de trabalho social, de ajudar os outros. Tudo conversa para impressionar. As amigas concordaram enfaticamente como um coro bem treinado. Para, Bianca. Caio se levantou. Você está se descontrolando. Eu? Descontrolando? Ela riu, um som histérico. Passei meses planejando este casamento. Cada detalhe, cada arranjo, cada fotografia era para ser perfeito. E é só isso que importa para você, não é? A perfeição, as aparências, o que os outros vão pensar. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. As amigas de Bianca se entreolharam, desconfortáveis. Como você ousa? Bianca sussurrou, sua voz tremendo. Depois de tudo que fiz para este casamento ser um sucesso, para mostrar para todo mundo que somos o casal perfeito? Mas nós não somos perfeitos, Bianca. Nunca fomos. Caio passou a mão pelo rosto, cansado. Na verdade, acho que nem nos conhecemos de verdade. O quê? Bianca se aproximou dele, seus olhos arregalados. Você não pode estar falando sério. É aquela vagabunda, não é? Ela colocou essas ideias na sua cabeça. Não, Bianca.
Pela primeira vez em muito tempo, estou pensando por mim mesmo. O pânico começou a se espalhar pelo rosto de Bianca como uma mancha. Suas mãos tremiam e sua respiração estava acelerada. Vou voltar para a festa, ela disse finalmente, tentando manter a compostura. Em 5 minutos você vai estar lá fora, sorrindo para as fotos, entendeu? Mas Caio já não a ouvia. Em sua mente, as palavras de Larissa ecoavam. A questão é, mudamos para melhor ou pior? A resposta, ele percebia agora, era dolorosamente clara. 5 minutos se transformaram em 15, e Caio ainda não havia saído da sala. Os murmúrios dos convidados aumentavam, e a música que tocava parecia cada vez mais fora de lugar. Bianca, no limite de sua paciência, decidiu tomar uma atitude drástica. Pegou o microfone do DJ e subiu no pequeno palco montado para a banda. Atenção, queridos convidados. Sua voz ecoou pelo salão. Gostaria de fazer um brinde especial. A música parou e todos os olhares se voltaram para ela. Caio, que finalmente havia saído da sala, congelou próximo à entrada do salão. Hoje é um dia muito especial, continuou Bianca, sua voz destilando falsa doçura, mas parece que algumas pessoas não entendem o significado de um casamento. Não é mesmo, Larissa? Um burburinho percorreu o salão. Larissa, que estava discretamente próxima à saída, parou. Sabiam que ela é a ex-namoradinha do colégio do meu marido? Bianca riu, um som sem alegria. Aparentemente, ela achou que poderia aparecer aqui hoje e tentar resgatar o passado. Que patético, não? Bianca, chega! A voz de Caio cortou o ar. Ah, agora você resolve aparecer. Ela se virou para ele. Quer defender sua amiguinha? Por que não conta para todos como ficou estranho depois que ela chegou? Como abandonou seus convidados para ficar conversando com ela? Larissa deu um passo à frente, sua voz calma e clara. Eu só vim porque queria vê-lo feliz, Bianca, mas parece que ele ainda está preso ao passado, ou talvez apenas começando a enxergar o presente. O silêncio que seguiu suas palavras foi absoluto. Caio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A verdade naquelas palavras era mais do que podia suportar. Bianca apertou o microfone com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Como se atreve? Não, Bianca. Caio a interrompeu, subindo ao palco. Como você se atreve a transformar nosso casamento em um circo? Eu? Você está defendendo ela? Não estou defendendo ninguém. Estou apenas percebendo que cometi um erro. Os convidados prenderam a respiração. Bianca cambaleou como se tivesse sido atingida. Que erro? Caio olhou para o salão, para os rostos chocados dos convidados, para Larissa parada próxima à porta, para o vestido de noiva caríssimo de Bianca. Todo o seu mundo de aparências e mentiras desmoronando diante de seus olhos. O erro, ele disse, sua voz firme, foi deixar chegar até aqui. Depois das palavras que abalaram o salão, Caio se refugiou no terraço do prédio. A noite de São Paulo se estendia à sua frente, um mar de luzes que piscavam indiferentes ao drama que se desenrolava 40 andares acima. Apoiou-se na grade, afrouxando a gravata que parecia sufocá-lo. Lá embaixo, podia ouvir o barulho dos carros saindo, convidados indo embora apressados depois do escândalo. Alguns, ele sabia, já deviam estar espalhando a fofoca em seus grupos de WhatsApp. O que eu fiz? Murmurou para si mesmo, passando as mãos pelo rosto. Toda sua vida havia sido construída em torno de uma mentira. Seu sucesso, sua busca por status, até mesmo a escolha de Bianca como esposa, tudo tinha sido uma elaborada tentativa de provar algo para Larissa, para Rafael, para si mesmo. A porta do terraço se abriu e ele ouviu os passos pesados de Ricardo, seu padrinho. Cara, Ricardo parou ao seu lado oferecendo um copo de uísque. Que loucura foi essa? Caio aceitou a bebida, virando-a de uma vez. Você já se perguntou se tudo que construiu na vida foi baseado em motivos errados? Como assim? Olha para mim, Ricardo. Esse império que construí foi tudo por raiva, por orgulho ferido. Até a Bianca. Eu nunca a amei de verdade. Só gostava da ideia dela, do que ela representava. Ricardo ficou em silêncio por um momento, observando a cidade. E a Larissa? Ainda sente algo por ela? Não é isso. Caio balançou a cabeça. A Larissa que eu conheci não existe mais. E talvez seja melhor assim. Ela seguiu em frente, construiu algo significativo. Enquanto você virou um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo? A que custo? Caio riu sem humor. Olha lá embaixo.
Aquele carro vermelho saindo. Deve ser a família da Bianca, provavelmente me amaldiçoando. Os Mendonça já foram, arriscando contratos milionários. Minha reputação vai virar piada nos clubes. E isso importa? A pergunta pegou Caio de surpresa. Pela primeira vez na noite, ele realmente parou para pensar. Importava? Todo aquele mundo de aparências, contratos baseados em quem conhecia quem, jantares onde pessoas fingiam se suportar. Não, respondeu finalmente. Acho que não importa mais. O vento frio da noite paulistana bagunçou seu cabelo perfeitamente arrumado. Lá embaixo, a cidade continuava seu ritmo frenético, indiferente às pequenas tragédias pessoais que se desenrolavam em seus arranha-céus. O salão havia se esvaziado consideravelmente quando Caio voltou. Apenas alguns grupos persistiam, cochichando em cantos estratégicos, sedentos por mais drama. Bianca estava sentada à mesa principal, cercada por suas damas de honra, o rímel escorrendo pelo rosto em trilhas negras. A decoração cara, os arranjos de flores importadas, as taças de cristal meio vazias, tudo parecia uma paródia grotesca agora. A banda tinha parado de tocar, deixando apenas o som abafado das conversas e alguns soluços ocasionais de Bianca. Precisamos conversar, disse Caio, parando em frente à mesa principal. As amigas de Bianca se entreolharam, mas não se moveram. Podem nos dar licença? Ele insistiu, sua voz firme. Relutantes, elas se afastaram, não sem antes lançarem olhares de desaprovação em sua direção. O que ainda tem para falar? Bianca perguntou entre soluços. Já não me humilhou o suficiente? Caio puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Quem estava tentando humilhar alguém aqui era você, Bianca. E não foi só hoje. Do que você está falando? Desde quando nos conhecemos, você sempre precisou se sentir superior aos outros. Diminuir as pessoas para se sentir melhor. Eu deixei passar porque, bem, eu fazia o mesmo. Bianca ergueu os olhos, a maquiagem borrada, não conseguindo esconder sua expressão de desdém. É claro que eu sou superior. Olha para ela morando num bairro qualquer, trabalhando com pobres. Para! Caio bateu na mesa, fazendo as taças tilintarem. É exatamente isso que eu estou falando. Você não consegue ver além das aparências, do dinheiro, do status. E você consegue. Ela riu amargamente. Não me faça rir, Caio. Você é igual a mim. Sempre foi. Talvez, ele concordou levantando-se, mas não quero mais ser. Caminhou até o centro do salão, onde o DJ ainda mantinha seu equipamento montado. Pegou o microfone, testando-o com uma batida suave. Atenção, por favor. Sua voz ecoou pelo ambiente. Os últimos convidados se viraram para ele, expectantes. Gostaria de fazer um anúncio. Bianca se levantou, os olhos arregalados. Não se atreva. Este casamento, Caio continuou, ignorando-a, está cancelado. O murmúrio que percorreu o salão foi como uma onda. Bianca deixou escapar um grito abafado, caindo novamente na cadeira. Peço desculpas a todos que vieram, mas não posso continuar com essa farsa. Nem com vocês, nem comigo mesmo. Com essas palavras, colocou o microfone de volta no suporte e caminhou em direção à saída, deixando para trás os sussurros escandalizados e uma noiva em prantos. O salão mergulhou em caos. Bianca levantou-se de sua cadeira como uma fúria, seu vestido de noiva arrastando pelo chão enquanto ela corria atrás de Caio. Você não pode fazer isso comigo, ela gritou, agarrando seu braço antes que ele alcançasse a porta. Tem ideia do quanto vai me humilhar? O que as pessoas vão dizer? Caio se virou lentamente. É sempre sobre isso, não é? O que os outros vão pensar? O que vão dizer? Claro que é. Você acha que construí tudo isso para quê? Ela gesticulou freneticamente para o salão. Para ser a piada da sociedade? A noiva abandonada no altar? Os poucos convidados que restavam assistiam à cena em silêncio mórbido, alguns discretamente filmando com seus celulares. Você é patético, continuou Bianca, sua voz subindo várias oitavas. Um fraco. Deixou aquela mulherzinha manipular você, colocar dúvidas na sua cabeça? A Larissa não manipulou ninguém, Caio respondeu calmamente. Ela só me mostrou o quanto estávamos errados. O quanto eu estava errado. Errados? Bianca riu histericamente. Nós somos perfeitos juntos, você não vê? Temos o mesmo estilo de vida, os mesmos objetivos. Que objetivos, Bianca? Aparecer nas colunas sociais, humilhar quem consideramos inferior, fazer negócios baseados em aparências. A cada palavra,
Bianca recuava um passo, como se tivesse levado um tapa. Você está jogando fora tudo que construímos, ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Anos de planejamento, todas as conexões que fizemos. Não, Caio balançou a cabeça. Estou apenas parando de mentir para mim mesmo. Foi então que Bianca perdeu completamente o controle. Com um grito de raiva, ela agarrou a taça de champanhe mais próxima e atirou nele. Caio desviou por pouco, e o líquido espumante acabou atingindo uma das arranjos de flores. Você vai se arrepender, ela gritou, seu rosto contorcido de fúria. Vou destruir você. Ninguém vai querer fazer negócios com o homem que abandonou a noiva no altar. Caio a observou por um momento, vendo pela primeira vez a pessoa que ela realmente era. Não havia amor ali. Nunca houve. Apenas interesse, vaidade e uma necessidade doentia de controle. Adeus, Bianca, ele disse simplesmente virando-se para sair. Não ouse me dar as costas, ela gritou, mas sua voz já soava distante. Caio atravessou as portas do salão sem olhar para trás, deixando para trás não apenas uma noiva furiosa, mas todo um mundo de falsidades que ele havia construído ao longo dos anos. Do lado de fora do salão de festas, o ar da noite estava surpreendentemente fresco. Caio afrouxou ainda mais a gravata, sentindo como se pudesse respirar direito pela primeira vez em anos. O barulho da cidade lá embaixo criava uma melodia urbana, que de alguma forma parecia mais real que toda a música tocada em seu casamento fracassado. Você está bem? A voz de Larissa o surpreendeu. Ela estava parada próxima aos elevadores, sua bolsa nas mãos como se estivesse prestes a partir. Honestamente, não sei, ele respondeu encostando-se na parede. Acabei de cancelar meu casamento na frente de metade da elite paulistana. E como se sente sobre isso? Caio riu, um som meio amargo, meio aliviado. Como uma psicóloga, você deveria saber que essa é uma pergunta complicada. Como sua ex-namorada, sei que é exatamente a pergunta certa. Ela sorriu levemente. O silêncio entre eles era diferente agora, não mais carregado de ressentimentos ou expectativas não ditas. Sabe, Caio começou, durante anos, eu fantasiei sobre te mostrar como tinha me dado bem na vida, como tinha ficado rico, poderoso, e agora, eu passei anos achando que era melhor que todo mundo porque tinha dinheiro e influência. Mas nos últimos meses, eu perdi contratos, velhos amigos se afastaram, e pela primeira vez eu precisei me perguntar quem eu sou sem tudo isso. E a verdade, Larissa, é que eu não sabia a resposta. Até agora. Larissa se aproximou um pouco, seus olhos gentis, mas firmes. Não é tarde para encontrar seu próprio significado, Caio. Você acha que eu posso mudar? Depois de tanto tempo sendo isso que me tornei? A questão não é se você pode mudar, ela respondeu. É se você quer. Caio sentiu seu coração acelerar. Havia tanto que queria dizer, tantas possibilidades que começavam a se formar em sua mente. Larissa, Ela ergueu a mão, interrompendo-o suavemente. Não. O que quer que você esteja pensando em dizer, não diga. Isso não é sobre nós, Caio. É sobre você. Mas você precisa descobrir quem é, sem toda essa armadura que construiu. Sem vingança, sem ressentimento, sem tentar provar nada para ninguém. O elevador chegou com um suave ding, suas portas se abrindo silenciosamente. Para onde você vai agora? Ele perguntou, vendo-a entrar no elevador. Para casa. Tenho uma sessão com um grupo de adolescentes amanhã cedo. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. E você? Para onde vai? Caio olhou pela janela do corredor, para a cidade que se estendia infinitamente. Acho que vou descobrir. As portas do elevador começaram a se fechar, mas antes que se fechassem completamente, Larissa disse, boa sorte, Caio. De verdade. E então ela se foi, deixando-o sozinho com seus pensamentos e um futuro completamente incerto pela frente. A primeira noite após o casamento cancelado foi a mais longa da vida de Caio. Em seu apartamento de cobertura nos Jardins, ele passou horas sentado na varanda, observando a cidade que nunca dormia. Seu celular não parava de vibrar. Mensagens, ligações perdidas, notificações de redes sociais. Ignorou todas. Na mesa de centro, o envelope dourado do convite de casamento jazia aberto, como uma lembrança irônica de tudo o que havia acontecido. Ao lado, uma garrafa de uísque pela metade servia de companhia silenciosa. E agora? Murmurou para si mesmo,
enquanto o primeiro raio de sol começava a aparecer no horizonte. Suas ações teriam consequências, ele sabia disso. A família de Bianca era poderosa no mercado imobiliário. Vários contratos dependiam de conexões sociais que provavelmente estava perdendo naquele momento. Anos de networking cuidadosamente construído, desmoronando como um castelo de cartas. Pegou seu laptop e abriu a planilha de projetos da empresa. Números, gráficos, previsões de lucro, tudo parecia tão vazio agora. Cada projeto tinha sido pensado para impressionar alguém, para provar algo, para manter as aparências. Quanto disso realmente importa? Perguntou-se, fechando o computador. Lembrou-se das palavras de Larissa sobre seu trabalho com jovens vulneráveis, o brilho em seus olhos quando falava sobre fazer diferença na vida das pessoas. Ele também poderia usar seus recursos para algo assim. O sol já estava alto quando ele finalmente tomou uma decisão. Abriu um documento novo no computador e começou a digitar: Projeto de mentoria para jovens empreendedores. A ideia era simples: usar sua experiência e recursos para ajudar jovens de comunidades carentes a desenvolverem seus próprios negócios. Sem jogos de poder, sem conexões baseadas em interesse, apenas conhecimento real sendo compartilhado. Talvez esse seja o recomeço que eu precisava, pensou enquanto as ideias fluíam em sua mente. Seu celular vibrou novamente. Mais uma mensagem de Bianca, provavelmente com mais ameaças ou súplicas. Dessa vez, em vez de ignorar, ele simplesmente desligou o aparelho. Levantou-se e caminhou até o banheiro, encarando seu reflexo no espelho. O homem que o olhava de volta parecia diferente. Os olhos mais claros, os ombros mais leves, mesmo que as olheiras denunciassem a noite em claro. Chega de mentiras, disse para seu reflexo. Chega de aparências. O sol da manhã invadia o apartamento agora, iluminando os cantos que antes pareciam tão sombrios. Lá fora, São Paulo começava mais um dia frenético, indiferente aos dramas pessoais de seus habitantes. Mas para Caio, aquela não era apenas mais uma manhã. Era o primeiro dia do resto de sua vida. 6 meses se passaram desde o casamento cancelado. A vida de Caio havia mudado dramaticamente. Seu escritório, antes decorado com obras de arte caríssimas e móveis importados, agora tinha um ar mais acolhedor. As paredes exibiam fotos dos primeiros grupos de jovens empreendedores que ele estava mentorando. Naquela manhã de outono, ele caminhava pela Paulista, observando o movimento da cidade com outros olhos. Alguns conhecidos ainda desviavam o olhar quando o encontravam. O escândalo do casamento havia se espalhado como fogo em palha seca pelos círculos sociais. Bianca, conforme prometido, tinha feito o possível para prejudicá-lo profissionalmente. Mas, surpreendentemente, isso não o incomodava mais. Seu projeto de mentoria estava crescendo de forma orgânica. Já havia ajudado 15 jovens a iniciarem seus próprios negócios, desde uma pequena confeitaria até uma startup de tecnologia. Ver o brilho nos olhos deles quando conseguiam seu primeiro cliente, quando fechavam sua primeira venda, isso valia mais que todos os contratos milionários que havia perdido. Parou em uma cafeteria para seu café da manhã, algo que antes consideraria abaixo de seu nível. Foi quando a viu. Larissa estava sentada próxima à janela, concentrada em alguns papéis espalhados sobre a mesa. Seu cabelo estava preso em um coque despretensioso e ela mordia distraidamente a ponta de uma caneta enquanto lia. Por um momento, Caio hesitou. Não se viam desde a noite do casamento, mas algo havia mudado dentro dele. Não havia mais aquela necessidade desesperada de impressionar, de provar algo. Oi, disse simplesmente, aproximando-se de sua mesa. Larissa ergueu os olhos, surpresa, mas um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Caio, que surpresa boa. Posso me sentar? Claro. Ela começou a organizar os papéis. Estava apenas revisando alguns casos dos meus pacientes. Caio pediu um café e observou o ambiente simples da cafeteria. Sabe, alguns meses atrás eu nunca entraria num lugar assim. E agora? Agora percebo que estava perdendo muita coisa boa por puro preconceito. Larissa o estudou por um momento. Você parece diferente. Me sinto diferente. Ele sorriu. Mais leve, sabe? Como se tivesse deixado um peso enorme para trás. Ouvi falar do seu projeto com jovens empreendedores, ela comentou. Parece incrível. É o trabalho mais gratificante que já fiz. Seus olhos brilharam ao falar. Mesmo que alguns antigos amigos achem que enlouqueci. O café chegou
E eles conversaram como dois velhos conhecidos, sem pressão, sem expectativas. Apenas duas pessoas compartilhando suas experiências de vida numa manhã comum de outono em São Paulo. Era um novo começo, mas dessa vez baseado em algo real. O sol de fim de tarde pintava o céu de São Paulo em tons de laranja, quando Caio e Larissa terminaram seu café. A conversa havia fluído naturalmente, sem os fantasmas do passado para assombrá-los. Preciso ir, Larissa disse, consultando o relógio. Tenho uma sessão em grupo em 1 hora. E eu tenho uma reunião com um dos jovens do projeto, Caio respondeu, sorrindo. Ele desenvolveu uma ideia incrível para a reciclagem de eletrônicos. Enquanto Larissa guardava seus papéis na bolsa, Caio a observava discretamente. Não havia mais aquela antiga obsessão, aquela necessidade desesperada de reconquista. Em seu lugar, existia uma admiração genuína pela mulher forte e realizada que ela se tornara. Foi bom te ver, Caio, ela disse, levantando-se. De verdade. Podemos repetir qualquer dia desses, ele sugeriu, sem segundas intenções. Como amigos. Larissa sorriu, ajeitando a bolsa no ombro. Como amigos, concordou. Do lado de fora da cafeteria, a cidade continuava seu ritmo frenético. Executivos apressados passavam por eles, presos em suas próprias bolhas de preocupações e aparências. Um mundo que Caio conhecia tão bem e do qual agora se sentia feliz em ter se libertado. Sabe, disse ele antes que Larissa partisse, aquela noite do casamento foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar algo melhor, ela respondeu com a sabedoria que sempre a caracterizou. Um vento suave bagunçou os cabelos dela, trazendo consigo o cheiro de café e o barulho distante da cidade. Por um momento, ficaram ali parados, duas pessoas que haviam percorrido caminhos tão diferentes para chegarem exatamente onde precisavam estar. Até logo, Caio, Larissa disse finalmente, virando-se para partir. Até logo, Larissa. Ele a observou se afastar, misturando-se à multidão da Paulista. Não havia mais aquela antiga dor no peito, aquela sensação de perda ou arrependimento. Em seu lugar havia gratidão, por ela ter aparecido em seu casamento, por ter dito a verdade, por ter sido, sem querer, o catalisador de sua transformação. Caio checou as horas e começou a caminhar em direção ao metrô, algo que seu antigo eu jamais faria. O céu continuava pintado em tons de laranja e a cidade pulsava ao seu redor, viva e cheia de possibilidades. Em seu bolso, o celular vibrou com uma mensagem de um de seus mentorados. Sorriu ao ler o texto entusiasmado sobre uma nova ideia de negócio. A vida havia mudado completamente, e pela primeira vez, ele estava exatamente onde deveria estar. O futuro era uma página em branco, e finalmente ele estava pronto para escrever sua própria história, desta vez com suas próprias palavras, sem tentar impressionar ninguém. Era assim que deveria ser. E aí, pessoal, que história intensa essa de Caio e Larissa, não é mesmo? Um casamento cancelado que, na verdade, foi o começo de uma jornada de autodescoberta. Me identifiquei muito com essa reflexão sobre aparências e a busca por um propósito verdadeiro na vida. Tenho certeza que muitos de vocês também se conectaram com esses sentimentos. Se essa história tocou seu coração tanto quanto tocou o meu, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com aquela pessoa que precisa refletir sobre o que realmente importa na vida. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. E me conta aí nos comentários, de qual país você está assistindo? Quero muito saber onde essa história está chegando.